Vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda fase dessa aula de sexta-feira, dia 8 de maio. Segunda etapa do áudio. A gente parou na questão 5, nessa questão 3, melhor dizendo, e a gente vai avançar agora, ok? Então vamos lá. Eu acho que essa questão eu já fiz também, né? Foi a questão anterior, também eu já fiz essa questão. Na verdade, foi na questão 5 que eu vou começar. É isso? Eu passei essa questão que a gente já resolveu essa. É a 5 também a gente já resolveu, né? A gente já resolveu essa também. Agora essa aqui. Então vamos começar com essa parte do gráfico. Repare que agora a questão envolve um gráfico, onde ele está dando amônia. Ele está dando a decomposição da amônia. Na equação corretamente balanceada, a gente percebe aí que são 2 mols de amônia, formando 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. É fundamental essa equação estar corretamente balanceada, porque a capacidade de reagir, ou seja, no sentido de decompor, ou reagir no sentido de ser formado, é proporcional à sua estequiometria. Então a gente não pode perder de vista a estequiometria da equação. Observe que você tem a amônia, o único dado que ele fornece, tempo versus concentração em mol por litro, é da amônia. No tempo zero eu tenho 8 mols de amônio, que não houve reação. No tempo de 1 hora após, só tenho 4 mols de amônia. Então, se só tenho 4 mols, eu tinha 8, reagiram 4. Esses 4 que reagiram é proporcional ao que vai ser formado. Sempre essa diferença é proporcional ao que vai ser formado. Após 2 horas, você só tem 2 mols de amônia, então reagiram 6. Após 3 horas, você só tem 1 mol de amônia, então reagiram 7. Então, o que significa? A concentração de amônia vai diminuindo com o passar do tempo, porque ela é reagente. Automaticamente, o caso do nitrogênio gasoso e o hidrogênio gasoso, a tendência é as concentrações irem aumentando, aparecendo, porque eles são produtos. Agora, respeitando a estequiometria. Então, vamos ver isso com calma. A amônia começou com 8 mols, não é isso? Começou com 8 mols, caiu para 4. De 4 caiu para 2. De 2 caiu para 1 mol. Isso depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, essa é a curva da amônia. É uma curva decrescente, porque à medida que o tempo passa, a concentração em mol por litro da amônia está diminuindo. Agora, é lógico, a concentração do gás nitrogênio e do gás hidrogênio vão aumentar. Vão começar do zero, porque no início, tempo zero, não havia reação, então não há produto. Só que a proporção de formação do nitrogênio é de 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Mas como meu dado de referência é amônia, então eu percebo que a proporção de nitrogênio é a metade do que a amônia reagiu. É a metade do que a amônia reagiu. E a do hidrogênio é 3 vezes a do nitrogênio formado. Repare como é fácil. Você pega o nitrogênio como a nossa referência. E aí eu vou percebendo as outras. Por exemplo, após 1 hora, eu tenho 4 mols de amônia. Então, reagiram 4. Se reagiram 4 para 2 mols, vão ser formados 2 de nitrogênio. Correto? Após 2 horas, eu só tenho 2 de amônia. Então, reagiram 6. Se reagiram 6, eu tenho 3 mols de nitrogênio formado. Correto, pessoal? Eu tenho 3 mols de nitrogênio formado. Após 3 horas, eu só tenho 1 mol de amônia. Não é isso? Então, reagiram 7. Então, de nitrogênio, eu vou ter 3,5. Então, vamos ver se não é isso. Começou no 0. Aqui é 2, 3, 3,5. Esse é o nitrogênio. Agora, o hidrogênio é 3 vezes esse valor. Se aqui tem 2, aqui vai ser 6. 6. Se aqui tem o valor do hidrogênio, aqui vai ser o dobro. Se aqui tem 3, aqui vai ter 9. Se aqui tem 3,5, aqui vai ter 10,5. Ok, pessoal? Questão 6 agora. O gráfico a seguir representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo. Ele não diz quem é A nem quem é B nem C, e também não diz se é reagente ou produto. Você vai olhar no gráfico. E é o que você percebe claramente. Primeiro, no tempo zero, qual é a curva que está crescendo? A de A. Então, A não pode ser reagente. A é produto. Ele está sendo formado. As curvas de B e C, com o passar do tempo, elas começam com concentração 1 mol por litro e vai diminuindo. Então, se vai diminuindo, eles dois são reagentes.
mas eles não diminuem na mesma proporção. Então a gente descobre uma estequiometria. Por exemplo, no tempo zero, quando o A entra em constante, ele ganhou 0,5 mols. Quando ele ganha 0,5 mols, P, que tinha 1 mol, caiu aproximadamente para 0,75. Então consumiu 0,25. Olha, se são formados 0,50 de A, quando B é consumido 0,25, então A é o dobro de B. A é o dobro de E. E B, A é o dobro de B. Só que A não é reagente, A é produto. Não é reagente, A é produto. A é produto. Tem 2 de A para 1 de B. Então você já matou a questão aqui. Porque você tem 2 de A para 1 de B. Agora vamos confirmar. Quando ele tinha 1 mol, C caiu aproximadamente para 0,25. Então C reagiu 0,75. 3 vezes de B. Se B era 1 mol, C são 3 mols. Então B mais 3C, dando 2A, seria a equação correta. Letra C. Aí eu tenho uma outra questão. Questão 7. Tem assim. No século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Foi o pioneiro na produção, esse Haber foi o pioneiro na produção da amônia. Sempre as questões só falam da amônia, né? A partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Repare que nessa questão ele não deu o balanceamento da equação. Você tem que balancear. Correto? E é lógico, quando você faz o balanceamento, você percebe que são 2 mols de amônia, 1 mol de N e 3 mols de H2. Então, se a amônia está no reagente, C é amônia. Ele está diminuindo. Só que nitrogênio e hidrogênio, para cada 1 mol de nitrogênio, são formados 3 de hidrogênio. Então, quem mais forma? Hidrogênio. Então, hidrogênio é B, A é o nitrogênio e C é a amônia. Então, a resposta, depois que você faz o balanceamento, a resposta passa a ser a letra D. Nitrogênio é A, porque formou 1 mol. Hidrogênio é B, porque formou mais. E C é amônio. Ok, pessoal? Eu estou ainda na introdução de cinética química. Bom, agora a gente vai entrar para a parte teórica da cinética química. Essa parte teórica cai muito no vestibular. Primeiro, qual é a explicação que o homem tem para como ocorrer uma reação química? A gente tem a teoria das colisões. Essa teoria das colisões ela foi aperfeiçoada para a teoria das colisões com a formação do complexo ativado. Que simples colisão garantia 100% de rendimento. Então, na verdade, vai ter uma fase intermediária onde nem todas as moléculas dos reagentes, ao se chocarem, vão formar produto. Por isso que essa teoria das colisões hoje é acrescida da ideia da teoria das colisões com a formação do complexo ativado. Então, vamos lá. De acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende da frequência das colisões. Quanto maior a frequência, maior a possibilidade de ter produto. Energia das colisões. Energia no momento do choque. Energia suficiente para romper as ligações. E a orientação das moléculas. Então, esse conjunto aí, que a gente chama de frequência, energia e orientação, nós chamamos de choque efetivo. Para que haja um choque efetivo, há necessidade de que a teoria das colisões comporte 3 princípios. A orientação da molécula, a frequência com que essas moléculas se chocam e a energia com que essas moléculas se chocam. E aí você chama isso de choque efetivo. Quando não acontece isso, o choque não é considerado efetivo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aí que eu tenho a molécula do H2 e a molécula do I2. Gás de hidrogênio e I2 que é sólido. Há um choque. Com energia suficiente e orientação adequada, rompe-se os reagentes e forma a molécula do hidreto de iodo. Nós não chamamos de ácido iodídrico porque isso não está em meio aquoso. Isso aí é o hidreto de iodo. Ok? Bom, aí você tem o gás hidrogênio, o iodo, e aí nesse choque a formação do complexo ativado. E aí quando se vence essa etapa, se forma o produto. Mas nem todas essas moléculas que se chocam passam por essa etapa. Conseguem superar essa etapa. Por isso que o rendimento nunca é de 100%. Então, a orientação que a gente faz no laboratório é fatores que a gente pode usar no laboratório para melhorar essa orientação para um choque efetivo ou produtivo, como ele está usando, a colisão produtiva. Não efetiva
Eles se chocam e não formam produto. Sem energia suficiente para romper as ligações, ou a orientação não foi adequada. Um outro choque. Esse choque também não foi. Repare que a molécula aí, de um recurso didático, não teve energia suficiente nem orientação adequada. Teve energia suficiente, mas não teve orientação adequada. Deixa eu voltar aqui. Ele está fazendo a diferença. Então, vamos lá. Sem energia suficiente. A orientação está adequada. Olha. A orientação está adequada aqui. Deixa eu voltar. Está deixando mais. Essa coisa de computação é assim. Ele estava testei em movimento, tudo bonitinho, agora ele cismou. Pronto, aqui não teve orientação adequada. Tem energia, mas não tem orientação. É para que a orientação não foi central. Né? Pronto. Essa é a chamada energia de ativação. Aqui é lógico que se o reagente está maior que o produto, o reagente está perdendo energia do produto. Então essa reação deve ser exotérmica. Mas vamos lá. Essa etapa aqui, essa faixa que ele chamou de B, vai ser a energia de ativação, ou seja, a energia necessária para que esse processo ocorra. Correto? Essa diferença entre A2, B2 e AB, né, que é essa zona C, é a energia do processo, é o ΔH da reação, a entalpia da reação. Ok? Então você tem a energia dos reagentes, energia do complexo ativado, esse é 2, energia dos produtos, P é a energia de ativação da reação direta, porque na reação inversa será B maior, é a soma de B mais C, e C é a variação de entropia da reação. É lógico que essa reação é a reação isotérmica, porque a energia do reagente é maior que o produto. Agora, numa reação endotérmica, olha, o reagente é menor que o produto. Para o reagente virar produto, ele tem que ganhar energia. O C é a entalpia da reação. A energia de ativação passa a ser essa zona toda aqui. Ou seja, a energia de ativação no processo endo é maior do que no processo exo. Ok? Ponto. Energia de ativação aumenta, significa que a velocidade da reação diminui. Se a energia de ativação diminui, a velocidade aumenta. Ok, pessoal? Então, quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação, porque eu preciso de mais energia para que esse processo ocorra. Então, o homem no laboratório vai tentar diminuir essa energia de ativação, com isso aumentando a velocidade do processo. Aí vamos ver os fatores que a gente pode usar no laboratório para alterar a velocidade de uma reação. Primeiro fator, concentração dos reagentes. Ora, você vai tomar um remédio. Aí, dependendo do seu estado de enfermidade, o médico vai perguntar, você tem que peso? Eu tenho 80 quilos. Mas sua enfermidade está leve, então eu vou passar uma dosagem apenas de 0,1 grama do componente ativo X para a sua doença. Não, você está em um estado avançado, então eu vou aumentar a concentração, porque com isso aumenta a velocidade e aí o efeito do produto, do remédio no meu corpo vai ser maior. E aí diminui a minha enfermidade. Então está muito ligado no nosso dia a dia. Se você aumenta a concentração, é lógico que você aumenta o número de moléculas, então você aumenta o choque dessas moléculas, você aumenta a velocidade da reação. Maior concentração dos reagentes, maior rapidez da reação. Menor concentração dos reagentes, menor rapidez da reação. Pressão em reação dos gases. No caso dos gases, concentração é proporcional à pressão. É lógico, você tem aquela equação matemática do primeiro ano, equação do estado de um gás, PV igual a nRT. Se você desce o volume, fica P igual a N sobre VRT. N sobre V é a concentração. Então, pressão é proporcional à concentração. No caso dos gases, eu posso trabalhar com a pressão do gás, no lugar da sua concentração. Aumentar a pressão, aumenta a velocidade da reação. Maior pressão, maior rapidez da reação. Menor pressão, menor rapidez. Bom, energia de ativação. É lógico que você está vendo aqui no gráfico
a questão da energia. Se a energia de ativação é de 40 quilocalorias, e aí ele precisou de 40 quilocalorias para chegar ao produto. Se diminui essa energia de ativação, a reação é mais rápida. Maior energia de ativação, menor rapidez na reação. Menor energia de ativação, maior rapidez na reação. Efeito da temperatura. Efeito da temperatura, você tem, é lógico, se você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade das reações. Tanto é que um dos procedimentos que a gente tem para conservar os alimentos, aumentar o tempo de bancada, é guardar sob refrigeração. Porque você diminui o processo, né, de velocidade enzimática, de decomposição da matéria. Então você diminui a temperatura e você diminui a velocidade da reação. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Aí é bom lembrar um princípio de Van 't Hoff, né? Os vestibulares não estão usando muito não, mas se ele perguntar velocidade versus temperatura sem nenhum dado, você vai usar o princípio dele. Qual foi o princípio dele? Ele diz o seguinte, que a cada 10 graus a velocidade é duplicada ou triplicada. Ou seja, eu estou a 10 graus, eu estou a 25 graus com velocidade V1. A 35 graus, qual é a nova velocidade? 2V1 ou 3V1. Aí a questão vai dar um norte para vocês. Se vai duplicar ou triplicar. Se ela não der o norte, sempre faça duplicando. E raramente acontece triplicando. E aí tem a curva de Maxwell sobre temperatura. Por que o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação? Aqui aí tem número de moléculas e energia cinética mínima para acontecer. Aqui tem a curva da energia de ativação. Quando ultrapassa essa curva, você tem maior número de moléculas com energia suficiente para reagir. Repare que nessa temperatura T1, a energia suficiente, o número de moléculas que eu tenho com essa energia é muito grande, mas não é suficiente, ainda não passou pela essa lombada. A lombada dele está aqui embaixo, que é a zona 1. Ele tem muito poucas moléculas que já venceram essa energia de ativação. Já quando você aumenta a temperatura, aumentou a zona de moléculas, o número de moléculas com energia suficiente para acontecer. Então, se em T2 é maior que T1, em T2 eu tenho mais moléculas aptas para reagir. Essa é a famosa curva de Maxwell, que já foi explorada numa prova do Enem. Eu vou parar aqui no efeito do catalisador para a última etapa dessa aula. Ok, pessoal?